para herdar a vida eterna. Interessante que aquele primeiro chega elogiando Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele chega para Jesus, ele não faz uma pergunta para Jesus, e Jesus responde uma pergunta que está na intimidade dele. Porque ele chega para Jesus e faz uma afirmação, e Jesus vira para ele e diz assim: você está querendo na verdade saber como é que você faz para herdar a vida eterna? E Jesus diz: é necessário nascer de novo. Já aquele de Lucas 18, que chega e elogia Jesus, aí eu falei: mas Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não adianta me elogiar, não adianta me glorificar. O que Jesus passou na face da terra foi confronto. Ele confronta o meu jeito de viver, o seu jeito de viver. Ele confronta o nosso estilo de vida. Ele leva a gente a repensar algumas coisas que a gente faz. Isso Jesus faz constantemente. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus são confrontadas por Ele. Ainda hoje, se você resolve tirar um período de consagração, se você resolve tirar de fato um período para poder se consagrar e buscar o Senhor, Ele vai te confrontar. Ele vai se apresentar a ti e vai extrair de você a sua essência. Então eu queria trazer para você nessa noite uma palavra que o Senhor me inquietou. Tem duas coisas que o Senhor agrada. Na verdade, uma o Senhor agrada, e agrada demais nas pessoas. Uma das coisas que Deus mais agrada no ser humano é fé. É fé. Para você ter uma ideia, a fé, Deus agrada tanto que o que motivou Deus a mexer com um servo que não era servo dele, a mexer com um homem que era inimigo do povo de Deus e trazer cura sobre ele, foi fé. Quando Deus cura em meio a centenas e milhares de leprosos em Israel, Deus não cura ninguém. Mas ele vai no exército do inimigo e ainda cura um general de guerra. Sabe por quê? Porque aquele homem tinha fé. Aquele homem ia constantemente na casa do Deus Rimon, se apresentava na casa de Deus Rimon, e Deus está olhando aquele negócio, Deus está vendo aquela coisa. O que esse cara está fazendo? Aonde esse cara está indo? Deus podia ter falado assim: deixa ele viver no engano, deixa ele viver na mentira. No entanto, Deus olhando ele com aquela fé toda: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse cidadão. Meu querido, se posiciona: fé, fé, não ter fé. Para de vir na casa do Senhor e não ter fé. Para de querer entrar na casa do Senhor e não ter fé. Você precisa entrar em execução. Esse dia com minha filha, deixa eu fazer uma observação. Eu estou com a minha esposa aqui. Ela acompanhou minha filha, levando ela de volta para a casa dela, no Kentucky, nos Estados Unidos. Minha filha veio para poder fazer em meio a um tratamento, porque ela recebeu um diagnóstico de cegueira, de ficar cega. Ela tem 33 anos e recebeu um diagnóstico de ficar cega. Quando ela recebeu o diagnóstico, eu já falei para o Senhor, eu falei: tudo bem, Senhor, eu sei o que o Senhor está fazendo, e ela não vai ficar cega. Não é porque eu estou dizendo para o Senhor e afrontando o Senhor, dizendo: ela não vai ficar cega, que eu vou bater de frente com Deus. Mas você não me conhece, deixa eu te dizer, eu sou aquele tipo de pessoa que constantemente entra numa briga com Deus, para as pessoas, para poder arrazoar com Deus. O que está acontecendo? A outra coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que antes de começar a palavra, porque nós estamos começando, isso é só para você ficar esperto. Isto é, o que nós precisamos adquirir diante do Senhor? Razões para poder arrazoar na presença dele aquilo que de fato nós entendemos que é direito nosso. E o Senhor ama quando alguém chega na presença dele e fala: Senhor, senta aqui, vamos conversar. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus, qual é a área de trabalho do nosso Deus? A área de trabalho do nosso Deus é a intenção. A área do nosso Deus é a intenção. É a área que o Senhor mais trabalha. O que adianta você vir aqui? O que adianta o pastor Júlio vir aqui numa máscara, numa cara de santidade, numa cara de homem sério, numa cara de quem está de fato vivendo intensamente o Evangelho, mas sendo muitas vezes falso lá fora, falso com as pessoas, falso por onde passa,
Deus está me sondando. Entra dentro da igreja, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ainda quer profetizar, ainda quer revelar, ainda quer orar por cura, e está usando o nome do Senhor em vão. Meu querido, nosso Deus trabalha na intenção. Toma muito cuidado. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, o Senhor está copiando, o Senhor está olhando, o Senhor está sondando, o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando. Ele trabalha aí. Não se iluda, não se iluda. Por que eu disse para você razões? Eu poderia citar para você, que não é o caso, eu poderia citar experiências com vários milagres que eu vejo, que eu tenho visto, que eu tenho contemplado, e muitas vezes, em meio à luta, em meio àquela coisa de Jacó, no val de Jacó, de chamar Deus, agarrar Deus, lutar com Ele, e quase que pescoção para falar: Senhor. Pastor, o senhor está exagerando. Não, meu filho. Na hora do desastre, na hora da sentença de morte. Mas Senhor, ele só tem 13 anos. Senhor, esse garoto só tem 12 anos. O Senhor vai levar? E o profeta vem e fala assim: eis que o Senhor vai levar. Vai levar não. Não vai levar não. Eis que o Senhor já bateu o martelo. Bateu não. Bateu não. Bateu não. Vamos sentar para conversar. Não bateu não. Fica sabendo você que o nosso Deus, Ele se arrepende. Você está acostumado a ouvir palavras do tipo assim: nosso Deus não é homem para que minta. E não é mesmo não. E não é homem para que se arrependa. Deus se arrepende, meu querido. Palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus que se arrepende. Tem coisas que, se você souber arrazoar diante dele. O que é arrazoar? Colocar as razões corretas diante de Deus, colocar as razões certas diante de Deus, saber que você é justificado. Nós somos justificados pela fé, e as obras, elas confirmam, elas testificam aquilo que nós fazemos dia após dia. Em 2020 eu recebi uma sentença de morte. Na época do Covid, eu não peguei Covid, mas eu adoeci. Apareceu uma doença estranha, doença esquisita, uma doença estranha. Eu tinha febre o dia todo, a noite toda. Eu ia para a igreja, as pessoas olhavam para mim, achavam que estava tudo normal, e eu com febre. Febre, enfraquecendo, emagrecendo, enfraquecendo. Exames, e nada. Outra coisa que agrada muito a Deus. E a Bíblia está cheia. Coragem. O tempo todo você vê o Senhor dizendo: não temas. Ele está dizendo: não tenha medo, eu sou contigo. Não tenha medo, pastor Fernando. Não tenha medo. Tenha coragem, eu sou contigo. Eu estou dizendo que eu sou. O Senhor está dizendo que é contigo e você continua com medo. Tem medo de enfrentar um emprego? Tem medo de enfrentar uma entrevista? Tem medo de encarar a vida? Tem medo de encarar um relacionamento? Tem medo de ser carinhoso? Tem medo de ser gentil? Tem medo, meu querido, deixa eu falar para os cada macho aqui. Não tem esse papo que mulher está grávida. Ela reclamou pelos direitos dela. Presta atenção aí, juventude. Mulher sempre vai ser mulher, ela tem preferência. Você é macho, levanta, rapaz. Seja educado. E além do mais, você é servo de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Nós não estamos aqui para discutir teologia. Nós não estamos aqui para discutir se as mulheres têm direito ou não têm. É simplesmente para você saber que você é diferente. Você é um homem diferente. Você é uma mulher diferente. Você é educado. Você é polido. Meu querido, eu estou à vontade para pregar, porque eu prego assim na minha igreja. Ovelha minha precisa ouvir. Ah, pastor Fernando, eu falei para você, não me convida não. Meu querido, vamos para a palavra. Lucas 17. Lucas 17. Lucas
17, 20. Lucas 17, 20. Vocês sabem que Lucas não andou com Jesus, não, né? Lucas foi médico. E o que mais intrigou Lucas, e deixou Lucas intrigado, deixou Lucas perturbado, foi o fato de Jesus curar. O fato de Jesus curar. Como é que Jesus cura se ele não é médico? Eu sou médico, eu preciso investigar essa situação. Então ele partiu para a investigação. Um dos evangelhos mais depurados que tem é o de Lucas. E Lucas, ele, por ser um profissional dessa área da saúde, ele foi extremamente investigativo. Ele investigava a fundo o que acontecia. Ele queria saber de fato o que acontecia. Eu acho muito bonita a transcrição do Evangelho de Lucas. Não que os outros não sejam, claro que são. Mas aqui tem, nessa passagem, um grupo de fariseus, eles interrogam Jesus, perguntando para Jesus, quando viria o reino de Deus? Deixa eu fazer a primeira observação para você. Por que eles interrogam Jesus acerca de quando viria o reino de Deus? E queria saber acerca do reino de Jesus. Esses fariseus, eles estavam perturbadíssimos. Eles estavam perturbados porque eles estavam preocupados, porque o que tudo indicava, Jesus de fato parecia ser o Filho de Deus. Os fariseus eram homens dedicados à Bíblia, eram homens altamente dedicados ao Senhor, não eram homens irresponsáveis, eram homens que acreditavam na palavra de Deus, eram homens que acreditavam no Senhor. Só que eles eram tão zelosos, mas tão zelosos, que eles eram passadamente religiosos. Então deixava que algumas coisas sobrepunha aquela fé que eles tinham em Deus. Então eles estavam mais preocupados em guardar alguns itens da lei do que propriamente em servir a Deus, praticando a vontade de Deus. E quando Jesus aparece e fazendo os milagres que ele fazia, ensinando, vamos fazer uma observação aqui para vocês. O Evangelho de Jesus, ele é muito mais difícil de seguir do que a lei mosaica. Tem gente que acha que o Evangelho de Jesus é mamão com açúcar. Não é não. O Evangelho de Jesus é a coisa mais difícil. Para homem então, nem se fala. Uma das características mais fortes do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é a lei do amor. Jesus institui coisas que as pessoas até então nunca imaginavam. Ele falou, olha, para orar quem te persegue. Você está de brincadeira, né? É para orar pelos seus inimigos. Se alguém te bater na face, dá outra. Ele está dizendo, não é para você revidar, é para você aceitar calado. Se você for argumentar ou contra-argumentar, que você o faça com amor. O reino de Deus, ele precisa prevalecer. A justiça do Senhor precisa prevalecer. Alguém te pediu para andar uma milha, vai com ele em duas. Se alguém está te pedindo emprestado, ele fala assim, empresta não dá. Então Jesus fala algumas coisas que vai muito além daquilo que a lei de Moisés ensina. Vai muito além. E Jesus é aquele que fala do campo da intenção. Jesus fala que aquele que se deitar com uma mulher, ele está em adultério. Mas a lei diz, aí Jesus diz, não, aquele que olhar para uma com a intenção. Levanta uma moça aqui, sai andando, eu olhei para ela. O corpo extremamente bonito. Está na rua, está em qualquer lugar. Vou colocar a igreja, porque a igreja é mais complicado, mas vou colocar lá fora. Aí a pessoa passa, eu olho. Você sabe os
Se o meu olhar foi de tentação, se o meu olhar foi de desejo. Às vezes a pessoa que está com você não sabe, mas o Senhor sabe. Isso é intenção. A intenção é que dá o perigo, na intenção dá o perigo, dá o pecado. Jesus diz que aquele que chamar o seu irmão de tolo é passivo de morte do inferno. O Evangelho de Jesus é pesado. E o que é mais complicado, sabe o que é complicado? Que o Evangelho de Jesus todo mundo acha que entende. Os próprios discípulos de Jesus tinham dificuldade de entender o Evangelho, porque não apenas falava por parábolas, mas quando ele estava explicando, ficava todo mundo com a boca aberta, sem entender nada que Jesus estava falando. Presta bem atenção. Você acha que nós fazemos escola dominical, repetimos culto, fazemos as coisas para fazer com que você tenha entendimento da palavra, para fazer com que você tenha entendimento do Evangelho, para que você possa abraçar essa causa, viver essa causa intensamente? O ponto aqui é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus responde: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós. O reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Aonde é que está o reino de Deus? Olha a pergunta. Onde é que está o reino de Deus? Meu querido, o reino de Deus está aqui, ó. Aqui, aqui. O reino de Deus está aqui. Você está aqui, ó. Você não está em Marte, você não está em Júpiter, você não está em Plutão, você não está no céu, você está aqui. Então o reino de Deus, você está dentro de mim, de você. Atualmente ele está onde? Atualmente ele está aqui. Enquanto você estiver aqui, você não for arrebatado, ou você não for promovido, então o reino de Deus está com você aqui. Eu estou falando uma coisa básica, não estou falando heresia para você não. Se o reino de Deus está dentro de nós, onde é que ele está? Está comigo aqui. Eu estou vivendo aqui. Alguém que já fez faculdade? Com certeza sim. Faculdade, o que você precisa? Por exemplo, você quer fazer qualquer faculdade. Para entrar na faculdade, o que você precisa? Ter feito primeiro e segundo grau. Como é que se chama isso? Pré-requisito. Para a gente ir para o reino do céu, para o reino celestial, a gente tem que ter vivido na terra, no reino da terra. Como é que você quer ser promovido sem ter vivido aqui? Tem como? Eu não estou falando nenhuma bobagem para você entender. Aí Jesus ele para de falar com os fariseus. Olha para você ver isso aqui. Jesus para de falar com os fariseus e ele começa a falar com os discípulos. E aqui eu queria que você pegasse alguns mistérios. Quando ele começa a falar com os seus discípulos, ele começa a narrar uma circunstância, uma situação, e ele começa a falar de Noé, ele começa a falar de Ló, não é Jó não, começa a falar de Ló, começa a falar de Noé. Aí ele, toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro de um corinho antigo. Onde está aquele povo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Grava o que eu vou te falar. E o Senhor manda dizer isso para você. Você faz parte do melhor povo da face da terra. Você não tem ideia o tanto que é bom ficar perto de você. Tem pessoas que elas não querem dar o braço por torcer, mas é prazeroso ficar perto de um servo de Deus ou de uma serva de Deus. Normalmente é um povo que às vezes pode ser chato, em querer demais que você vá para o céu, em querer demais que você aí passa a ser. Porque tem uns crentes que eles são assim, perturbador mesmo, por falta de sabedoria. Deixa eu contar um negócio para você. Eu quando comecei a namorar com minha esposa, tem muitos anos. Quando eu comecei a namorar, ela falou assim: é que você vai lá em casa conhecer meus pais? Eu falei: bora. E eu cheguei, e a família dela toda espírita. Família que trouxe o espiritismo para Goiás. Família de macumbeiro. E eu cheguei perto do meu sogro. Eu levei a mão para cumprimentar ele, a mão ficou no vácuo. Falei: tudo bem, não tem problema. E ele virou para mim, botou a mão no meu ombro e disse assim:
Eu odeio crente. Se eu pudesse, eu matava todos. Eu odeio. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, será que esse homem é profeta de Satanás? Porque eu sabia que ele era espírito. Eu fiquei calado. Ele não gosta de crente. Aí eu, tudo bem. Mas eu o quê? O Senhor mandou ficar calado. Na época eu já pregava para todo lado, na mocidade. E o Senhor fica calado. Se você ficar calado, vai dar. Se você abrir a boca, vai dar tudo errado. Eu falei, então. Eu estava gostando da moça, eu falei, eu vou ficar calado. Acontece que 30 anos depois, o Senhor me deu uma visão na madrugada que o Senhor falou comigo que ia colher ele, ia levar ele. Eu nunca orei para ele, em 30 anos. Nunca preguei para ele. Nunca falei nada do amor de Jesus para ele. Sempre respeitei ele na crença dele. Mas eu vi que ele não mexia com aquilo, não queria saber daquilo, negócio de espiritismo, nada. Mas eu sempre respeitei os limites que ele colocou o dia que eu conheci. E o Senhor falou comigo na madrugada que ia levar ele. Eu assustei demais, eu gostava demais dele. Ele era piloto de avião, um homem muito forte, ativo. E eu pedi para o Senhor uma chance para conversar com ele. Me dá uma chance para mim conversar com ele. Me dá uma chance. E o Senhor falou, eu vou te dar. Mas não vai adiantar. Eu falei, mas me dá. O Senhor me deu, mas não adiantou. Eu sou muito ligado, como pastor, à vida das pessoas. Se você começa a conversar comigo, rapidamente o Senhor já extrai para mim tudo que você está passando no emocional. Rapidamente o Senhor nos traz essa sensibilidade. Então, eu já tinha percebido há muito tempo o problema dele. Por isso eu pedi para o Senhor uma chance. O Senhor falou, não vai adiantar. E de fato, minha esposa entrou em parafuso, falou, você dormiu com a barriga cheia, você está ficando. Eu falei, não estou não, foi muito claro, seu pai vai morrer dentro de um ano. Dentro de um ano, pode curtir. Falei, não fala para ninguém, vai todo mundo entrar em pânico, mas ele vai morrer dentro de um ano. E de fato aconteceu. Só que na semana que ele deu câncer de metástase no corpo todo, naquela semana que ele ia morrer, o Senhor já falou, olha, essa semana ele vai, Júlio. Aí ele me chamou da casa dele. Eu cheguei na casa dele, ele estava um homem que tinha mais ou menos o meu corpo, pesava aí, sei lá, seus 90, 100 quilos. E ele estava de muleta, pesando uns 40 quilos. E ele me chamou e falou, Júlio, depois não, senhor Milton. Eu aceitei Jesus. Veio um pastor aqui e eu aceitei Jesus. Júlio, você nunca pregou comigo? Então, nunca. Você nunca orou? Não. Júlio, por quê? Porque o Senhor disse para mim, quando eu te conheci, que o Senhor odiava crente. Ele falou, eu falei essa besteira mesmo, e que o Senhor mataria. E eu respeito o Senhor. Ele falou, Júlio, eu aceitei Jesus, mas eu vou deixar bem claro para você, eu sei que eu já estou partindo. O seu Deus hoje é o meu Deus. Aí ele falou assim, você não pregou para mim, mas eu li a sua vida, a vida toda. Você é o único crente que eu admiro. E se Deus me desse uma chance de ser crente, eu queria ser igual a você. Eu falei, mas eu tenho muitos defeitos. Ele falou, eu sei que você tem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. As pessoas te observam o tempo todo. As pessoas olham a sua conduta. As pessoas olham as suas reações.
que é a resposta de alguma ação. Essa é a mais perigosa. O perigoso não é, na verdade, a ação em si, mas é a reação, é o retorno da ação. Esse aqui é perigoso, é muito perigoso. A resposta que você vai dar, a ré que você vai dar, isso é altamente comprometedor. Por que eu estou falando aqui do reino de Deus? Porque no reino de Deus que está dentro de nós, o que está dentro de nós? A justiça de Deus, a bondade de Deus, a honestidade de Deus, a sinceridade, a fidelidade, a capacidade de estender a mão. Isso tudo é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Jesus viveu aqui praticando isso, ensinando isso, esperando que eu e você aprenda isso. Aí ele disse assim, olha o que ele fala, eu acho interessante. Ele diz assim, que vai chegar um tempo em que muitas pessoas vão querer saber. Quando eu falei assim, onde está aquele povo barulhento, as pessoas vão saber assim, mas o que aconteceu? Cadê aquele pessoal? Não é nenhuma questão de arrebatamento não, porque muitas vezes o Senhor te tira de perto de alguém, muitas vezes o Senhor muda você, muitas vezes o Senhor transporta você para um outro lugar, muitas vezes nós somos tirados do meio de um ciclo de amizade, muitas vezes nós somos retirados de um local de trabalho, muitas vezes tem pessoas que desfrutam de você, tem pessoas que desfrutam de você, pessoas que se alimentam de você, e vão deixar de se alimentar e vai falar, meu Deus, como aquela pessoa era preciosa. Sabe o que Jesus fala em João 6:57? A palavra de Jesus é pesada. 6:5: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem pessoas que se alimentam de você? Meu querido, o que mais tem é gente que se alimenta da sua bondade. O que mais tem é gente que se alimenta da sua generosidade. Mas é assim mesmo, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser úteis. Nós estamos aqui porque Jesus diz que melhor é servir do que ser servido. As pessoas estão sugando, deixa sugar, deixa aproveitar, deixa extrair. O que importa é a alma e a vida dessa pessoa. Só que o reino de Deus, antes de completar o que Jesus fala aqui, o reino de Deus, em Mateus 6:33, Jesus ele dá um recado lá no Sermão da Montanha. Ele diz que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. E as demais coisas, o que é? Essa palavra aqui, ela está falando para você sobre duas coisas. Essa palavra fala sobre duas coisas: sobre o absoluto e sobre o relativo. O absoluto é de Deus, o absoluto é de Jesus. E o que é o absoluto de Deus e o absoluto de Jesus? Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, sai fora. Com Jesus, com Deus, não tem jeitinho brasileiro, não tem quebra-galho, não tem esse negócio de vou fazer um jogo aqui, deixa eu ver se eu contorno essas encrencas aqui. Não, isso é coisa nossa. Mas coisa errada não foi o primeiro ato de governo dele. Ele vira para os seus comandantes, vira para os chefes de 50, de 100, de 1000, chama os comandantes, chama os príncipes de todas as tribos e vira e fala assim: na época de Saul, nós não nos valemos, Saul não quis usar, não nos valemos da arca da aliança, não nos valemos do Espírito do Senhor. No meu governo, a primeira coisa que eu quero é a arca da aliança, eu quero a presença do Senhor, eu quero o Espírito do Senhor comandando. Aí todo mundo falou: opa, é isso mesmo. Então por que eu estou dizendo isso? A primeira atitude nossa para qualquer coisa que a gente vai fazer, o Espírito do Senhor, a presença do Senhor, é a oração. Mas o que está acontecendo? Você orou? Olha, está faltando fé, meu filho. Não está acreditando mais em minha oração? Essa palavra aqui, quando fala de reino, existe dois reinos. Dois reinos. O reino do primeiro lugar e o reino do segundo.
segundo lugar. O reino do primeiro lugar é o reino do absoluto, que é o reino de Deus. E o reino do segundo lugar, as demais coisas. O Senhor tem alguma coisa contra as demais coisas? Não. O Senhor tem alguma coisa contra rico? Não. O Senhor tem alguma coisa contra as pessoas serem prósperas? Não. Qual que é o grande problema? Isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Onde você coloca o seu coração? Onde é que você está colocando? Lembra daquele jovem que eu te falei, que apresenta para Jesus e fala: bom mestre, que falei para ele dar a vida eterna? Por que aquele cara perdeu a vida eterna? Porque o coração dele está cheio de riqueza, o amor dele é o dinheiro, o amor dele é mamon. O Senhor não tem nada contra. O problema é que muitas vezes, deixa eu te dizer uma coisa, você já fez essa pergunta? Eu estava ali sentado e o Senhor falou assim: aqui tem algumas pessoas, juro, você fala assim, juro, tem algumas pessoas aqui que falam assim: eu oro, parece que o Senhor é surdo, não responde, não fala nada, parece que está dando de ombro, faz de conta que não me ouve. Faço campanha, faço 21 dias, faço 7 dias, eu fico sem comer, sem beber, 3 dias direto, e o Senhor não responde, não fala comigo. O que está acontecendo? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não responde? E fica aquele monte de indagação, querendo saber por que o Senhor não fala. Por quê? Eu digo para você, uma das coisas que mais acontece é que nós estamos interessados nas demais coisas. Gente, existem 2 reinos. Existe o reino de Deus, que está dentro de nós, para a gente viver intensamente. E existe o reino da ilusão. É o reino das demais coisas. Tem alguma coisa errada em querer ter fazenda, em querer plantar, em querer cultivar, em querer ganhar o seu dinheiro? De jeito nenhum. Mas o seu coração parte para aquilo ali. Como é que você sabe que o seu coração está naquele negócio? Gente, tem pessoas aqui dentro que quando está trabalhando, gosta tanto do trabalho, gosta tanto do que faz, que se sente tão bem com o que faz, que não dá nem vontade de ir embora. Ah, pastor, não tem gente aqui não. Tem. Tem alguma coisa errada nisso? Tem. O reino que você precisa abraçar e querer ficar nele, querer buscar ele, querer estar na presença dele, é o de Deus, meu querido. É o de Deus. As demais coisas, você pode ter, o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer que você tire férias, o Senhor quer que você descanse, o Senhor quer que você tire o tempo. O reino da ilusão é o reino do like, é o reino da visualização. Eu não tenho nada contra a internet, deixa bem claro aqui. Nada contra a internet, nada contra o Instagram, Facebook, vai por aí afora. Nada contra a rede social, pelo contrário. Se você aprender a usar e deixar de gastar o seu precioso tempo só com coisas da ilusão, meu querido, você não tem noção do tanto que você vai crescer na fé, do tanto que você vai ser útil no reino de Deus. Semana retrasada, minha netinha virou para mim e falou: vô, aqui tem zoológico? Eu falei: tem. O zoológico da cidade dela tem mais lindo que eu já vi. Eu falei: tem. Então eu quero ir lá. Então vamos. Aí pegou a família, pegou todo mundo e foi. Quando eu fui entrando, o que é esses guarda-chuva, essa sombrinha? Aí ele olhou para mim: eu vou te emprestar. Não, mas eu quero comprar. Não, eu vou te emprestar. Eu vou emprestar algum para essa menininha. Tá bom, então. Na volta eu passo aqui e te entrego. Aí minha neta falou: não, eu quero que você compre essa sombrinha. Eu falei: tá bom. A minha esposa: compra logo esse negócio. Eu falei: não, ele quer emprestar, então vamos embora, vamos. Andou, passeou, na volta. Quando eu cheguei, ele olhou para mim. As mulheres saíram andando com a meninada. Eu falei: eu quero comprar a sombrinha. Aí: não, mas eu quis só te emprestar. Ele virou para mim e falou assim: você é delegado, né? Eu falei: poxa, mas está tão visível assim. Está na cara desse jeito. Aí ele: eu não erro uma. Aí eu falei assim: mas você sabe que tipo de delegado? Aí ele: pelo seu jeito é federal. Eu falei: não. Na verdade, eu não sou delegado. Eu sou embaixador do céu. Eu falei: eu sou pastor. Ai, que coisa maravilhosa. Ele falou: olha, eu não costumo falar para ninguém que eu sou pastor, não. Mas o Senhor mandou falar para você que eu sou pastor. E ele: ora por mim. Eu falei: agora, ajoelho.
Mas você vai orar aqui na frente de todo mundo. Eu falei, Marcos, tem algum problema? Meu querido, deixa eu te falar um negócio. Você precisa estar em ponto de bala. Você precisa ser como canta ali de barro, como flecha na mão mesmo do guerreiro que acerta o alvo. Você precisa estar preparado. Deixa eu dizer outra coisa. Agora uma coisa que eu acho triste. Por que eu acho triste? É triste por um lado. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso na história. Você está vivendo um momento crítico da história. Não se trata de história brasileira, mas de história da terra, história mundial. Vivemos um período hoje de apostasia muito forte. O que é apostasia? É colocar dúvida na nossa fé. É colocar aquilo que o diabo não está preocupado em tomar o corpo das pessoas. Basta tomar a cabeça, basta tomar a mente. Para que é? A internet hoje é um dos meios de comunicação mais perigosos que existe. Porque tudo hoje que você ouve uma coisa para você. Você sabe qual foi o primeiro profeta da face da terra? Depois eu te conto de Jesus. Essa é só uma curiosidade que o Senhor falou comigo essa semana, eu já ri sozinho. O primeiro profeta da face da terra foi Deus. Para quem que ele profetizou? Para Caim. Deu tudo errado. Ele revelou para Caim. Deus não usou ninguém. Até porque não estava tendo ninguém disponível. Ele falou, não, vai eu mesmo. Eu vou profetizar. E ele olha para Caim e fala, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se proceder bem, é certo que eu vou te aceitar. Deus está falando para Caim, por que descaiu? Por que descaiu o semblante dele? Porque ele fez besteira. Ele vai ofertar para Deus porcaria, coisa que não presta, coisa ruim. E Deus não agradou, porque Deus olha a intenção. Deus olha a intenção. A intenção está aqui, ó. A intenção está aqui. Deus está olhando a intenção dele. E Deus não agradou da atitude, do jeito dele. A maneira como ele chegou no altar. A maneira como ele foi. Peraí, esse cara está muito abacalhado. Aí Deus chama ele e fala, cara, inveja entrou no coração dele. Inveja do irmão dele. Deus agradou do irmão dele. Deus agradou da oferta. Deus agradou de tudo. Aí ele olha, aquele no coração dele, de Caim, entrou uma seta satânica. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, presta atenção. Nosso Deus nunca vai dizer para você, não é para você fazer isso. Deus respeita relacionamento. Mas eu falo assim, pastor, para para mim, para me casar com fulano de tal. O que está falando, você? Você quer que eu ore para Deus abençoar? Aí o negócio está errado, adivinha de quem é a culpa? É sua. A culpa é sua. A culpa é minha. Pastor, eu estou pensando em separar. O que o senhor acha? Eu separo? Separa. Você está doido? Você vai falar um negócio desse? A culpa é sua, depois, arrependi, por que eu separei? Deixa eu te dizer, Deus não falou para Caim. Deus sabia que Caim queria matar Abel? Sabia, claro que sabia. Aí Deus falou para ele assim, Caim, não vai matar Abel não, viu? Não vai matar não. Deus não fez isso. Eu acabei de pregar numa Assembleia de Deus, lá para a banda da Santa Casa. Quando eu estava terminando de pregar, uma mulher se movimentou dentro da igreja. E o Senhor falou, ela vai falar contigo, que é um recado meu. O Senhor falou, ela vai falar contigo, que é um recado meu. Aí a mulher foi e se posicionou onde está o rapaz de azul lá. Ela foi pro lado de pé. Aí eu cumprimentei todo mundo, tal, no meio da igreja. Na hora que eu ia saindo, ela falou, pastor, eu posso? Eu falei, pode, o Senhor já falou que você vai entregar, pode falar. Ela falou assim, o senhor vai fazer uma cirurgia aqui nessa região, aqui não vai fazer uma cirurgia? Eu falei, vou, depois da manhã. Aí ela falou assim, o senhor manda dizer para você que vai ter complicação. Estendeu a mão, a paz do Senhor, virou as costas e foi embora. Aí minha esposa virou e falou assim, você vai fazer a cirurgia? Pai, você ficou doido? O senhor falou que vai ter complicação, você acha que eu vou? Não vou de jeito nenhum. Não, eu não vou não, né?
Vai ter complicação, eu vou. Vai. Ele já me avisou. Ele não falou isso para mim, não. Eu posso citar para você que outras situações onde o Senhor ele não vai interferir. Mas o Senhor, Ele quer que você tenha coragem para fazer as coisas. Agora, quando é que Deus é contigo? Quando os propósitos estão alinhados. Quando os interesses estão alinhados. Lembra de Davi? O pai dele vira para ele e fala assim: Davi, leva lá leite, queijo lá para os seus irmãos, leva para o comandante. Davi vai. Despretensioso, meninão, magrelo, vai chegando. Aí tem um gigante gritando lá do outro lado, grandão, falando um monte de besteira. Davi está olhando aqui, o que esse cara está falando aí? O que esse cara está pensando que ele é? E os irmãos de Davi, o que esse gigante aí está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? O que esse cara está pensando? Aí os caras, para poder atiçar mais Davi, virou e falou assim: não te falo nada. O rei vai dar a filha dele, vai fazer parte da família real. Quem matar esse gigante? O que você falou? Vai fazer parte da família real. Nunca mais vai pagar imposto em Israel. Você está falando sério? Estou dentro. Vamos alinhar esse negócio aqui agora. Eu acredito no Senhor. Eu creio no potencial de Deus e creio no meu potencial. Meu querido, a gente alinha propósito com Deus. Mas alinhar propósito, você precisa estar com uma vida, com uma conduta ilibada. Você precisa estar com uma conduta de vida correta. Agora eu queria trazer para você, para encerrar aqui essa palavra, eu tenho um tempinho, né, Fernando? Até eu te dizer um negócio. Jesus fala que no período de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Não é o pastor Divino, não é o pastor Fernando, não é o pastor Fernando, não é os demais obreiros. Eles não falam isso que eu vou falar aqui, não. Tem pastor por aí, não é vocês não. Tem pastor por aí que gosta de falar que Deus não agrada de sacrifício. Deus ama sacrifício. Deus adora sacrifício. Deus não gosta de holocausto. Matar bicho, matar. Deus não quer saber disso não. Mas Deus agrada de sacrifício. Sacrifício é esforço. Você vem aqui essa noite. Você vem aqui essa noite na igreja. Isso se chama esforço. Isso se chama sacrifício. Porque é muito gostoso ficar deitadão em casa. Sabe, eu vou sair agora, vou ali para a pracinha, vou comer um sanduíche. Eu vou dar uma volta ali agora, eu vou comer uma pizza. Eu vou assistir um filme. Eu vou descansar, vou relaxar. Que amanhã é uma segunda brava. Eu vou para a igreja. Aí alguém diz assim: você vai para onde? Para a igreja? Meu querido, o reino de Deus é tomado por esforço. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. É esforço mesmo. Não é salvação que é por esforço. A salvação já foi comprada pelo sangue de Jesus. A salvação ela já foi dada de graça, entre aspas. Porque ela custou caríssima, custou sangue puro. Sangue verdadeiro, sangue puro. E essa já veio para nós de graça. O resto, meu querido, é esforço. Tem gente que coloca a salvação muito barata. Tem gente que fala que você não precisa fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei por que Jesus falou isso não, mas ele falou. Então eu vou puxar essa conversa aqui. Jesus disse que eu preciso negar o meu eu. Eu preciso negar meu eu para quê? Jesus disse que eu tenho que negar a mim mesmo. Se eu não conseguir negar o meu eu, meu querido, o velho Júlio era insuportável. Insuportável. Até hoje eu tenho dificuldade comigo. Minha mulher fala assim: meu Deus, você mudou demais. Sério? Quando eu entrei no meio pentecostal, lá por volta dos 30 anos, o Senhor falou: vou te levar para o meio pentecostal. Eu era tradicional, nasci na tradicional. Nasci a vida toda na tradicional. 30 anos na tradicional. O Senhor falou assim: eu vou te levar para o meio deles. Eu vou te ensinar, você vai ajudar muita gente. Falou bem claro comigo, dentro de um conselho presbiteriano, o Senhor falou assim: eu vou te levar. Eu vou levar você para o meio pentecostal. Porque eu olhava os pentecostais e falava assim: esses pentecostais do Equívoco, esses pentecostais eles são de oba-oba, esses pentecostais eles são muito de oba-oba, não quer saber de buscar conhecimento de Deus. Então eu ficava
fala assim, João, vamos ali numa reunião ali de oração com as mulheres lá. Eu chego lá, aí uma irmã de oração virou para ela e falou assim, seu marido não quer aceitar Jesus. Eu era pregador da palavra, meu marido não quer aceitar Jesus, não. Era ruim pra caramba. Grosso. Chato. Se achava. Antipático. Muitas vezes a gente é alguma coisa que a gente não percebe. Lucas 22. Lucas 22. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, apacenta teus irmãos. Aí eu falei assim, mentira, mentira, Jesus não falou isso não. Isso é mentira. Vou ler de novo. Pedro anda com Jesus 3 anos e meio, mais ou menos. Participa de tudo quanto é milagre. De vigília com Moisés e Elias. Pedro, ele anda sobre as águas. Pedro, pescador, pega peixe com moeda entalada na garganta. Pedro, velaz no sendo ressuscitado. E Jesus vira e fala para ele, Simão, Simão. Aí é para acabar, né? Aí é para assim, estou pronto para ir contigo à prisão. Ó Pedrão, estou pronto para ir contigo para a morte. Muitas vezes a gente acha, viu, pastor Juliano, que a gente se conhece. Muitas vezes a gente acha que a gente é forte. Muitas vezes a gente acha que a gente é sábio. Muitas vezes a gente acha que a gente é entendido. Muitas vezes a gente acha que a gente está por dentro, que a verdade está em nós. A gente se acha demais. E o Senhor fica assim, não é nem assim não, meu filho. Não é assim não. Não é, pastor? Não é assim não. Graças a Deus que eu estou longe de ser perfeito e quero continuar longe, eu quero continuar pregando. Se você começar a se achar bom demais, você pode ser promovido. Cuidado. Quando eu recebi um recado de Deus, um telefonema do Rio de Janeiro, em 2020, em agosto de 2020, eu não conhecia o telefone, nem a pessoa que me ligou e falou assim, pastor Júlio, eu falei, sou eu. O Senhor manda dizer para você que a sua senha bateu. A sua senha bateu. E o médico já tinha falado para eu me avisar a família que eu não ia viver. Já tinha avisado. Doutor Rafael Navarrete. Foi bem claro. Juro. Aí eu falei para ele, falei para o doutor, falei, não, doutor, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu não vou morrer não. Aí ele falou assim, eu sei, você é um homem de fé, você é um pastor, né? Eu falei, sou, eu não vou morrer, pode ficar tranquilo. Eu tenho muita coisa para fazer para Jesus. Gente, não queira, eu de coração, não queira passar pelo vale da sombra da morte. Não desafia, não vai para esse lugar. É muito triste, é muito ruim. É muito ruim. Naquela semana, um pastor amigo meu, eu era do campo de Campinas, eu era da Assembleia de Deus de Campinas, e um pastor de Campinas, ele foi me visitar e ele falou assim, Júlio, eu quero te levar ali no culto da Assembleia de Deus, lá para a banda acho que é João Braz, que ele falou, uma coisa assim, eu não lembro direito. Falei, então vamos, era uma igrejona grande também, e estava cheio. E aí, a pastora e o pastor, muito usado por Deus. E ela é muito usada em cura, profecia, revelação. Ela falou, gente, eu não vou orar com ninguém hoje não. Só para esse senhor. E apontou para mim. Falou, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou. Fica de pé, por favor. E ela pegou e disse, gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês acerca desse homem. Ele trabalha para Deus. Esse aqui é um recado para vocês. O Senhor me tocou para falar isso para vocês. Ele trabalha para Deus. O Senhor manda dizer para você que a sua senha bateu. Mesmo recado que eu recebi. A sua senha bateu. Mas Ele revogou a sua senha.
e disse que você continua e que você vai ficar por muito tempo, porque você trabalha para Ele. Se envolve com a obra de Deus, se envolve com as coisas de Deus. Busca esse reino primeiro, o reino do Senhor. Gente, daqui a pouco você sai da igreja, você cai para aquela realidade, que é a realidade da ilusão, é a realidade do abstrato, é a realidade do relativo, das coisas que não são como deveriam ser. Você vai encontrar pessoas com uma outra realidade, da própria família com outra realidade. A sua visão de Deus precisa mudar. A sua visão de reino de Deus precisa mudar. Você vive aqui. Você vive aqui. Você está curtindo o reino de Deus aqui. Está dentro de você. Ser amoroso. Ser gentil. É muito mais difícil do que ser um cavalo, do que sair dando coice, do que sair dando cabeçada. É difícil ser educado. É difícil ser gentil. É difícil ser amoroso. Mas exercita. Faz esse exercício. Faz esse exercício. Cara, quanto tempo tem que você não dá um beijinho na sua esposa? Não estou falando beijinho caloroso, não. Beijinho mesmo. É sério. Estou falando de coisa boba. Quanto tempo tem que você não faz um carinho no filho, numa filha? Quanto tempo tem que seus filhos estão isolados, você não importa com ninguém? Você está vendo, seja prazeroso, você viu um amigo, você viu alguém, dá um sorrisão, que satisfação em te ver, que prazer, que alegria. Não é verdade? Você é diferente. As pessoas estão olhando o seu testemunho. Lá em Josué, no capítulo 22, já passei. Fica para outra oportunidade. Mas lá fala de testemunho. Fala de testemunho. Jesus um dia virou para os seus discípulos e perguntou para eles: o que os homens falam de mim? O que as pessoas dizem a meu respeito? Aí eu te pergunto, Jesus precisava perguntar isso? Jesus precisava perguntar o que as pessoas pensam a respeito dele? Olha para você ver a ousadia de Jesus. Você tem coragem de perguntar o que as pessoas pensam de você, a respeito de você? Porque Jesus teve. Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é um daqueles grandes profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesma boca de Pedro que declarou isso foi a mesma boca de Pedro que disse que Jesus não podia morrer. E Jesus repreende Satanás na boca dele. Ó. Vamos ficar de pé? Eu dei uma devagada. Eu saí por outros caminhos nessa noite na palavra, porque eu estava com muita vontade de falar algumas coisas a mais, fora daquilo que foi colocado no meu coração pelo Senhor. Foi propósito de Deus. Tinha coisas dentro do contexto de Lucas 17 que precisavam ser faladas. Entendeu? Mas como eu sei que não vou ter outra oportunidade, como eu sei que eu não vou ter outra oportunidade, então fica para a eternidade. Amém? Amém. Nós vamos orar. Eu deixo aqui um recado para o Senhor. Deus não vai me cobrar. O Senhor manda dizer para o Senhor que quem põe a mão no arado não olha para trás, não. Você sabe muito bem o que eu estou te falando. O Senhor é um homem muito abençoado por Deus. E Ele quer continuar te abençoando muito mais.
meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor prosseguir. As demais coisas que você tem preocupação, o Senhor sabe que você não tem coração nelas. O Senhor conhece o teu coração. Mas tem algumas coisas que está tentando te seduzir. Muito. E o Senhor manda ser vigiado. Vigiado, porque Ele é contigo. Deus querido, Deus santo, Deus amado, Deus de poder, de graça, Deus de majestade, Pai, nós te servimos, Senhor. Verdadeiramente nós não somos nada, como ser humano, mas somos sim servos do Senhor, somos filhos do Senhor, somos agraciados pelo Senhor com teu Espírito Santo. Pai, quero colocar mais uma vez essa igreja diante da tua presença, essa obra, esse trabalho bonito, esse povo abençoado, um povo lindo, Pai. Deus querido, que o Senhor possa visitar cada um agora, a família, a parentela de cada um. Que a tua graça soberana, Senhor, possa operar sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada família. Deus querido, que esse trabalho possa prosperar, crescer, ó Deus, em nome, em graça, em favor do Senhor, ó Deus de poder, de maravilha. Honra, Senhor, o teu servo, honra os obreiros desta casa, honra os membros desta igreja, Pai. Deus querido, Deus santo, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui essa noite. Me perdoa, Senhor, se falei alguma coisa que não foi do teu agrado, mas procurei falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai querido, eu te peço, guarda as crianças desse lugar, guarda os adolescentes, os jovens, Pai. Guarda, Senhor Deus, os anciãos dessa casa.